Bom, vamos dar aquela estudada básica sobre conceitos básicos de teoria dos conjuntos. Aqueles conceitos bem inicial, só para dar início, né, os negócios. Tá, o que é um conjunto? Por exemplo, tem um estojo cheio de lápis. Tá aqui, estojo cheio de lápis. Que é um conjunto. Conjunto do estojo cheio de lápis. Eu tenho, por exemplo, eu vou formar um time de futebol. Time de futebol. É um conjunto de gente, né? E tá lá, time de futebol, bonitinho. Por exemplo, conjunto dos números indo-arábico, conjunto dos números naturais. A gente representa assim, ó. A gente coloca esse tracinho aqui do lado do negócio porque para diferenciar, né, de outras letras, tipo esse N aí. Então, o conjunto dos números naturais a gente coloca lá 0, 1, 2, 3, né? Aí a reticência aí é até o infinito. Conjunto dos números naturais não nulos, né? A gente coloca esse asteriscozinho aqui, significa não nulo, significa que a gente vai pegar esse zero aqui e não vai colocar um, dois, três, né, quatro, até o infinito. Então tá lá. As pessoas, quando vai contar, a maioria das pessoas contam 2, 3, 4, 5. A pessoa está contando o conjunto dos números naturais não nulos. Então, esse aqui são os conjuntos, o quê? Infinitos. Infinitos. É o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais não nulos. E o time de futebol é um conjunto o quê? Finito. Uma coisa que é importante saber é que a gente não pode repetir tipo, o mesmo número em um conjunto. A gente não pode escrever, por exemplo, um conjunto A desse jeito. 2, 3. A gente não pode fazer isso. Esse 1 aqui não tem necessidade disso. Sacou? A gente também, vamos fazer outro exemplo de conjunto. Por exemplo, conjunto dos números pares, né? Pares menores que 10, por exemplo. Pares. 0, 2, 4, 6, 8, né? Aí vocês perguntam, poxa, o zero é par? Mas quando eu vou brincar de empopar, não tem o dedo do número 0. Mas o zero é par, sim. A gente tem que se acostumar com isso. Zero é par. Não se esqueça disso. Outro método, né, de representar aí os números pares é por representação em linguagem simbólica. Como assim? Ó, pares. Aí a gente coloca lá x pertence aos naturais, tal que o x ele é igual a 2n para todo n pertencente aos naturais. Bicho, que diabo é isso? Isso aqui é uma representação em linguagem simbólica. Representação em linguagem simbólica, né? Por extensão, mas depois em outras aulas a gente vê isso aí com mais calma. Enfim, vamos agora para a representação dos conjuntos. Representação, ó, representação. Bom, como que a gente representa os conjuntos? Vou colocar aqui até de uma cor diferente para ver melhor. Quem é daltônico não vai entender nada, mas enfim. Então a gente pode representar por diagrama de Venn ou diagrama de Euler. Tanto faz, né? Diagrama de Venn ou Euler, tá tudo bem. Como assim? Por exemplo, como eu fiz ali em cima. Por exemplo, um conjunto A dos números pares menores que 10. Qual é os números pares menores que 10? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, né? Que é um exemplo de números pares menores que 10. Esse aqui é a representação do diagrama de Venn ou diagrama de Euler, muito importante. E a gente pode representar também os conjuntos por chaves. Vamos lá escrever chaves. Que é o que a gente estava representando aqui, ó, chaves, ó. Que é por chaves, por exemplo, conjunto A com as vogais A, E, I, O e U. O burro sabe mais que tu. Então tá lá.
E tipo, uma coisa que é muito importante também saber é que todos os conjuntos eles são representados por letras maiúsculas. Tá aqui, letra maiúscula. E os elementos, o que é elemento? Elemento é tudo que está aqui dentro do conjunto, ó. São representados por letra minúscula, nunca é letra maiúscula, sempre em letra minúscula. Agora a parte mais importante da aula. O que é isso que eu vou falar agora? É relação de pertinência e inclusão. Relação de pertinência e... pertinência tem acento. Pertinência e inclusão. Sensacional. Que diabo é isso, mano? Relação de pertinência e inclusão. Até colocado uma cor vermelha aqui para diferenciar. É uma relação. Por isso que o nome de relação é uma relação de quê, bicho? É uma relação de elemento. Elemento para conjunto. Sempre uma relação de elemento para conjunto, bicho. Nunca uma relação de conjunto para elemento ou conjunto para conjunto. É uma relação só de elemento para conjunto. Sempre elemento para conjunto. Você tem que decorar isso. E para tipo, exercitar essa bagaça, o que eu fiz? O que eu fiz aqui? Pra gente saber isso aqui direitinho. Eu fiz um esqueminha. Na verdade, um exemplo disso. Tá lá. Relação de elemento para conjunto. Imagina um conjunto A. Esse aqui é o conjunto A. Aí é o conjunto que representa a equipe de trabalho. Aí nesse conjunto tá lá o Jailson Mendes, tá o Paulo Guina, tá o Galo Cego, tá o Alexandre dos Santos Lima e tá o irmão do Jailson. Aí, como a gente viu que os conjuntos eles são representados por letras maiúsculas e os elementos do conjunto são representados por letras minúsculas, então eu escrevi lá, Jailson aqui representado pelo J minúsculo, o Paulo Guina, o Galo Cego, o Alessandro dos Santos Lima e o irmão do Jailson. Ok. O símbolo de inclusão ou pertinência é o seguinte. Ó. Isso daqui é o quê? Isso aqui é pertence. É o símbolo de pertence. E isso daqui, bicho, com um tracinho aqui, ó, é o símbolo de não pertence, entendeu? Por exemplo, tá vendo o Jailson Mendes aqui? O Jailson Mendes, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Lógico que pertence. Então a gente vai lá e escreve. Jailson pertence ao conjunto A. Tá vendo? O Paulo Guina, ele pertence ao conjunto A? Obviamente que sim. O Paulo Guina, ele pertence ao conjunto A. E o Alexandre dos Santos Lima? Pertence. Então a gente desenha o pertence lá no conjunto, sacou? O Bob Esponja, ele pertence ao conjunto A? Galo Cego, Alexandre Santos... Não tem Bob Esponja no conjunto. Então a gente escreve o quê? Não pertence. Peraí. Não pertence. O Carlinhos, ele pertence ao conjunto A? O conjunto da equipe de trabalho? Não pertence. Então a gente escreve o quê? Não pertence. Tcharam. E o Orivaldo? O Orivaldo pertence? Não tem Orivaldo aqui. Então a gente escreve lá. Não pertence. Poxa, bicho. Então é isso aí, a aula de hoje. Pertence e não pertence, né? Relação de pertinência e inclusão. Bicho, é isso aí. Então tem que estudar, tem que estudar.